Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Para quem não me conhece, eu sou Flora Suárez, sou bailarina e professora de dança do ventre e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu ontem na aula de musicalidade com o nosso professor Márcio Said. Gente, ontem foi uma aula assim sensacional. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas nós conversamos sobre o silêncio. Pense numa coisa que passa despercebida, né? Muitas vezes a gente acha que o silêncio, ele não é parte da música, mas isso é uma mentira. O silêncio ele está presente no ritmo, ele é necessário para a constituição dos ritmos, por exemplo. Ele está presente porque a gente também precisa sim de uma pausa, de uma respiração. Imagina um som que nunca para. É no mínimo estranho, né, gente? Até mesmo quando eu tô aqui falando com vocês, eu preciso dar a pausa. Eu preciso respirar junto. E o público, quando assiste uma dança, né, um espetáculo de dança do ventre, por exemplo, ele também capta essas sensações trazidas pelo silêncio. E aí tem uma coisinha muito interessante que eu até coloquei lá no nosso Instagram, que é um comentário que talvez você já tenha ouvido também, você que já dança há algum tempo, de que existem alguns tipos de pausa e que a gente deve pausar de acordo com algumas características da música. Por exemplo, se essa pausa é brusca, então eu tenho que parar bruscamente. Se essa pausa vai decrescendo, então a gente vai ter que ir decrescendo. Sim, esse tipo de comentário é válido, né? Faz sentido para a gente poder criar associações. Mas o que a gente percebeu ontem foi que a história é muito mais complexa do que isso. Se eu tenho, por exemplo, um dum no derbaque, né, uma nota grave sendo tocada numa finalização de frase, por exemplo, eu não preciso ficar estátua, eu não preciso dum, aí parei aqui. Eu posso, por exemplo, fazer um movimento aqui, se tratando do braço, eu faço o movimento de chicotear, por exemplo, e deixo o braço caindo. Naquele tempo em que aquela nota ainda está vibrando, ou naquela finalização. É muito diferente, por exemplo, se essa finalização fosse com a nota aguda. E isso quem falou não fui eu, tá? Foi o Márcio. Ele mostrou realmente essa questão de vibração do som, são diferentes, a forma como o som grave, o som agudo vibra. E são detalhezinhos que a gente pensa que, nossa, isso daqui não preciso saber, não vai interferir na minha dança. Mas interfere sim, e muito. Porque a forma como a gente enxerga as coisas, ela aparece na nossa dança, ela vai ser passada através do nosso corpo, né? Através do que a gente está sentindo. Então, quando a gente pensa de uma forma diferente sobre algo, a gente consegue até sentir de uma forma diferente e demonstrar isso através da nossa dança. E aí agora, divagando um pouquinho aqui com vocês, eu percebo também que essa questão do silêncio é relativo. Aí já é uma opinião minha, tá? Eu quero até saber o que vocês acham sobre isso. Porque, por exemplo, eu posso ter ali um instrumento musical solando e esse instrumento se silencia em um determinado momento. E se a gente estava seguindo ele, pode ser que a gente resolva desacelerar enquanto ele não retorna. Também é uma opção. Né? Ou seguir o ritmo que está ali na base, né? Se tiver um ritmo na base, um outro instrumento na base. A gente tem que prestar muita atenção quando a gente fala de silêncio. Que tipo de silêncio é esse? Em que contexto? Na verdade, não existe silêncio absoluto. Isso de forma geral mesmo, tá, gente? É algo que eu aprendi até em um curso que eu fiz aqui na Fundação Joaquim Nabuco do Recife há muito, muito tempo, em que houve um experimento, né? O músico na época que ministrou esse curso, ele falou de um experimento de um rapaz que queria saber se existia silêncio absoluto. E a conclusão a que ele chegou foi de que, na verdade, não existe. Porque se a gente tapar os nossos ouvidos aqui, for para a câmara silenciosa e tudo mais, a gente vai estar ouvindo o som da batida do nosso coração enfim, né, do nosso corpo. Então é isso, gente. Aqui trouxe uma pitadinha do que nós discutimos ontem. Espero que tenha sido útil para você que está aqui nos assistindo. Se você tem sugestão de algum tema, quer que o Márcio apareça mais aqui no canal, comenta aqui embaixo. E também não deixe de nos seguir e de ativar o sininho para as notificações, tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!